Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um call de abertura da Interinvest Educacional do Online Traders. Este é o nosso call do pregão de 14 de fevereiro de 2011, segunda-feira. Então, antes de começar o nosso call, eu desejo a todos uma excelente semana e ótimos trades, tá? Vamos comentar um pouquinho sobre a agenda da semana, antes de começar a entrar nos gráficos, pessoal. A gente tem como agenda para a semana, temos agenda bem fraca essa semana, perdão. Hoje não tem nenhum dado relevante a ser divulgado por lá. E amanhã a agenda é bem carregada, tá? Apesar de não ter nenhum dado relevante, né? Os destaques ficam com índice de atividade em Empire State, índice de preço de importação, vendas no varejo antecipadas e estoques de empresa. Tá? Na quarta-feira os dados ficam com os de construção de casas novas, índice de inflação para o produtor, produção industrial e a ata do FONC. Tá? Na quinta-feira, temos como destaque índice de preços ao consumidor, novos pedidos de seguro-desemprego e Fed de Filadélfia. E na sexta-feira não tem nenhum índice relevante a ser divulgado por lá. Tá? Então, temos uma agenda bem fraca aí, apesar de termos alguns indicadores, a grande maioria é de pouca relevância. Tá? Então, pessoal, olhando agora para os gráficos, vocês estão vendo aqui na minha tela o gráfico do Ibovespa, tá? Período diário. Deixou aqui um belíssimo candle na sexta-feira, tá? Com uma alta forte, consistente, certo? Então até comentei no call de fechamento para vocês que desde lá do dia, vamos ver que dia que é aqui, aí do dia 12 de janeiro, a gente não conseguia um fechamento próximo da máxima do dia, tá? Com exceção aqui, perdão, tivemos um em fevereiro e depois disso só lá em 11 de janeiro, tá? 12 de janeiro. Então, no último mês, a gente teve apenas 3 pregões com uma alta consistente, fechando próximo da máxima do dia, tá? Seria este daqui e o de sexta-feira, tá? Então, temos novamente uma perspectiva de que o mercado pode se recuperar um pouco, tá? Porém, isso já aconteceu, pessoal, lá no primeiro dia de fevereiro, tá? Vocês podem lembrar. Começamos o mês com uma belíssima alta, certo? Até com volume na média, e no dia seguinte a gente simplesmente derreteu e devolveu tudo e fomos lá fazer mínima, tá? Então isso ainda pode acontecer. Não é porque tivemos um invertido e uma confirmação e um belo candle que acabou a tendência de baixa, tá, gente? Observem aqui que a gente deixou o mesmo sinal no primeiro dia do mês de fevereiro, certo? E simplesmente afundamos. Então isso ainda pode acontecer. O que a gente tem que ver é nos 60 minutos, tá? Então aqui está o gráfico de 60 minutos. A gente ainda não foi lá testar esse fundo, tá? Então, teoricamente, deveríamos testar esse fundo antes de falhar e voltar a subir forte, tá? Então, eu gostaria de ver uma falha nesse sentido. Pode até encarar como falha isso aqui, mas eu encaro como uma correção no tempo menor, que é no 15 minutos, tá? Então, eu não vejo isso ainda como uma falha de fundo. Eu acho que subiu meio direto. E eu gostaria de ver isso indo lá, testar a mínima novamente, tá? Então, pessoal, muito difícil fazer uma leitura do pregão nesse começo, tá? De semana. Nós temos aí vários papéis com sinais de alívio, sinais de repique no diário, e que não tem como a gente sinalizar a venda para vocês nesse início de pregão. Tá? Pode ser que caia? Pode. Tudo pode cair. Tá? Já não tem como prever esse tipo de situação. Agora, está muito mais fácil encontrar ativos para compra operando repique no diário. Tá? Então, já está muito complicado indicar ativo para comprar.
Mas claro que a gente, perdão, para vender. A gente vai indicar para venda também, tá? Mas são apenas 3 indicações para venda. E eu acho que já com bastante cautela, com bastante cuidado, porque tem muito ativo já em sinal de repique, o mercado já cedeu muito forte. E já seria também algo normal ele corrigir um pouco mais, tá? E dar uma aliviada nessa queda toda aí, tá? Então vamos começar com esse pensamento o nosso pregão. Pode cair ainda mais? Pode cair, só que já caiu muito e existe já espaço para uma correção, tá? Se torna até necessária, tá? E até normal, ok? O índice Dow Jones, como sempre, fechou praticamente na máxima da semana, tá? Muito bonito, muito forte. Não tem nem muito o que falar do Dow Jones, né, pessoal? Simplesmente que está, como sempre, bombando, né? Então, me preocupa sempre essa questão do semanal, tá? Ele está cada vez há mais tempo sem corrigir, certo? Então, agora já são lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 11 semanas consecutivas que ele não vai lá corrigir nas médias do semanal, tá? Como a gente sempre mostra para vocês, observem a série histórica, vocês vão ver que isso não é absolutamente normal, tá? Então ele sobe um pouco, corrige, sobe um pouco, corrige, sobe, corrige, e está na hora já de uma correção, tá? Vamos ver se ele vai ter fôlego para tocar até os 13.132 direto, que seria o objetivo dele lá no gráfico semanal, tá? Então já está muito esticado, já está muito longe, ele está afastado das médias aí quase 6%, 7%, o que para o índice Dow Jones é um absurdo, é muita coisa, tá? Então, ele vai ter que corrigir mais cedo ou mais tarde, tá? Então, ele no diário também já está esticado, como vocês podem ver, há muito tempo não corrige. E eu quero ver como é que o nosso mercado vai se comportar quando o Dow Jones corrigir, tá? Então, é isso que a gente tem que ficar de olho essa semana. Para mim, são as questões mais importantes aí. Eu acredito que o Dow Jones corrigindo, a gente deve ir lá testar aquele fundo e daí a gente vai saber se vamos romper e fazer nova mínima ou se a gente vai segurar para subir numa alta um pouco mais consistente, tá? Então, pessoal, sempre dando uma olhadinha no índice futuro, a gente começa o pregão lá no índice futuro, já dando um sinalzinho de compra em relação à sexta-feira, tá? Então observem aqui no 15 minutos, a gente já rompe a máxima de sexta-feira, logo na abertura, e agora estamos no segundo candle corrigindo um pouquinho, tá? Então é mais ou menos isso que eu falei para vocês, já muito difícil de vender, tá? Já tem muitos sinais, muito sinal aí que pode dar um sinal pode dar um repique, ter um movimento comprador aliviando essa tendência forte toda aí, tá? Então é mais ou menos aquilo que a gente espera para o pregão, tá? Vocês estão vendo aqui o índice Dow Jones, certo? Deixa eu atualizar o servidor aqui. Operando aí dentro de uma zona de relativa consolidação, tá? Chegou a romper aqui a máxima de sexta-feira, como vocês estão vendo, tá? Porém, voltou tudo e continua trabalhando dentro desses limites, tá? Operando agora com 0,025% de alta, ou seja, totalmente sem tendência, zerado mesmo. Tá? Então, neste começo, gente, dá para a gente afirmar que não temos tendência no nosso mercado, tá? Estamos consolidados, estamos sem tendência. Aqui no índice futuro também, tá? Chegamos a romper a máxima de sexta-feira, porém esse rompimento tem que acontecer com mais força, com mais confiança, para daí sim a gente poder acreditar que vai embora mesmo, tá? Lá fora está um pouco parado, aqui está também na mesma situação. Então a gente vai ter que aguardar esse rompimento aí para poder um rompimento mais claro, para a gente poder daí sim acreditar em um movimento mais consistente, tá? Vamos lá então, papéis para compra, que a gente recomenda para compra. BRKM5, a Braskem, perdão. A Braskem deixou um belo candle aí na sexta-feira, tá? Montando pivô de alta aqui no diário, ou seja, ameaçou de corrigir um pouquinho
já montou um pivô de alta, certo? Então vale a pena ficar de olho nesse papel, vale a pena ficar de olho nesse ativo. Temos aqui como alvo para a Braskem os R$ 20,50 e rompendo esses 20,50 a gente passa a ter alvos bem maiores para ela, tá? Então, como por exemplo, teríamos aqui a região aqui dos R$ 21,00, tá? Em algum lugar neste ponto. E também teríamos depois esta região aqui dos 21,19, tá? Perdão, gente, estou analisando um gráfico de 15 minutos. Peço desculpas. Agora sim, agora facilitou um pouco, tá? A Braskem, agora sim. Vocês estão vendo o gráfico diário, tá? É o segundo invertido que ela deixa aqui, certo? Aqui no diário. Deu um sinal. O ativo vinha de uma alta bastante consistente, corrigiu, fez nova máxima, né? Corrigiu de novo, deu uma enrolada por aqui e agora está dando sinais de que pode voltar a desenvolver, tá? Então, eu acho que a partir aqui dos 20,50 a Braskem fica bem interessante, tá? Eu estava achando estranho aqueles alvos tão pequenos mesmo, tá? A Braskem tem alvo aqui, gente, em R$ 21,65, certo? Este aqui seria o alvo da Braskem. Eu acho que vale a pena ficar de olho nesse ativo. Ele tem tudo para voltar a subir, tem tudo para ir lá romper essa máxima. Observem que em toda essa queda do nosso Ibovespa, tá, de janeiro para cá, a Braskem ela se segurou muito bem, caindo aí apenas 6%. Tá? Tem papel que está caindo 20%, então ela se segurou muito bem nessa queda toda. Caiu muito pouco. Ela fez nova máxima, corrigiu, que é normal, e da correção aqui, gente, ela caiu aí 1,5%, 2% aproximadamente do fim de janeiro para cá. Tá? Então não apanhou muito a Braskem, e isso é um sinal de que o ativo está forte, que o pessoal não está querendo vender muito esse papel não. Tá? Um outro ativo aí é a Embraer, MBR3, está aqui. Fez nova máxima e corrigiu nas médias, tá? Deixando aqui um belo invertido nas médias do diário, certo? Então, pessoal, é um ativo que subiu quando a bolsa inteira estava apanhando. Então, vale a pena ficar de olho nesse ativo. Me parece bastante forte, tá? Então, tá aqui a Braskem, perdão, a Embraer. Se ela romper aqui os 13,85, certo? A partir de 13,85 nos interessa para compra e ela tem alvo lá em 14,50, certo? Então acho que tem um alvo bem interessante aí, um alvo de mais de 4%, 4,5%. Vale a pena ficar de olho na Embraer rompendo os 13,85, tá? A ALL3, certo? Também um ativo que apanhou muito aí no final de janeiro. Olha a diferença da Braskem para a Embraer. Chegou a perder 16%, 17% em 10 dias. Tá? E agora está se recuperando. Deixou um belo quilo na sexta-feira. Tá? Então tem espaço para subir um pouco mais, caso rompa aí os 13,56. Certo? Se romper os 13,56, ela passa a abrir alvo lá para buscar os R$14, que seria aqui na média do diário. Tá? Um repique da tendência de baixa, que eu acho que pode desenvolver ainda um pouquinho mais, caso rompa esse 13,56. Me preocupa o volume dela na sexta-feira, que deixou um candle tão bonito, mas com um volume tão baixo em relação aos últimos dias. Tá? Então, observa que o volume foi muito maior na queda do que na recuperação. Isso me incomoda um pouco. Tá? Mas enfim, graficamente ela está realmente muito bonita. A Fibria, FIBR3, tá? Mesma coisa, um ativo que cedeu forte nas últimas semanas aí, 13% em 11 dias, tá? Dando aqui um sinal de compra no gráfico diário, certo? Então tem alvo para corrigir ainda um pouquinho mais. A Fibria nos interessa rompendo aqui os 25,15 e tem alvo lá em 25,62, que é a média do gráfico diário, lá por 25,60, tá?
Então, rompendo os 25,15, ficamos interessados para uma possível compra na Fibria, tá? BTOW, BTOW3 aqui. Também um ativo que cedeu muito forte de janeiro para cá, quase 30%, certo? E rompeu na sexta-feira, num belíssimo trade realizado pela Liliane lá na sala. Rompeu aí os 26,55 e deu um sinal de que pode se recuperar, tá? Então agora, o ponto de interesse da BTOW passou a ser este aqui, ó, a máxima de sexta-feira, 27,10, tá? Rompendo 27,10, a gente tem alvo até lá os 27,98, que é aqui na média do gráfico diário, tá? Então temos um alvo aí de mais de 3%. Também um ativo que cedeu muito, que apanhou muito nas últimas semanas aí, últimos meses, para falar a verdade, tá, gente? Vocês verem o BTOW no semanal, o papel chegou a custar R$56 lá no fim de 2009, tá? Então, incrível a BTOW, um ativo que perdeu aí, vamos pegar da máxima até sexta-feira, ele perdeu 56% do seu valor, tá? Isso em um ano, praticamente, certo? Então, 344 dias. Muito feio, a BTOW, muito feio. Enfim, papel que cedeu muito e há muito tempo, tá? Então, ainda pode ficar mais barato sempre. Eu disse para vocês, nada é tão barato que não possa ficar ainda mais barato. Mas também existe espaço sempre para recuperação do papel e a gente também tem que ficar de olho nisso, tá? Então, rompendo 27,10, eu acho que ela pode desenvolver um pouco mais até os 27,98, tá? Lame 4 está tentando se segurar, tentando cravar um fundo aqui nesses 12,28. Eu acho que a Lame passa a ficar muito bonita caso rompa aqui os 13,39, tá? Por que os 13,39? Que é a pivô aqui no diário, tá? Então, subiu, tentou buscar o fundo lá, não conseguiu, e na volta vai romper esse topo aqui. Se isso acontecer, é aquilo que a gente chama de pivô de alta, que o Bruxel ensina para vocês nas aulas de análise técnica, tá? Então, teríamos alvo aí sim na Lame para buscar os 13,64 e possivelmente os R$14 lá, tá? Então, para montar um segundo pivô, romper essa nova resistência aqui. Então, acho que tem um alvo interessante, aí de aproximadamente 1,8 a 3% no alvo primário e no alvo secundário, tá? Então, acho que vale a pena ficar de olho na Lame. Também o ativo cedeu muito forte aí nos últimos dias, 17% aí no começo do ano para cá, e tem espaço para se recuperar um pouco também, tá? HYP3, a Hipermarcas, também um papel que perdeu aí 40% do seu valor em 80 dias, 85 dias, tá? E que está tentando ensaiar uma recuperação. A Hipermarcas, ela já montou o pivô de alta aqui nos R$19, apesar de não ter conseguido fechar acima, certo? O que pode ser considerado por muitos um falso rompimento, certo? Mas ela rompeu, o fato é que ela montou esse pivô. Então agora a gente tem que ficar de olho na Hipermarcas no rompimento aqui dos 19,10. Se ela romper os 19,10, ela tem espaço para corrigir até o 19,55. Tá? Então teria um alvo aí de 2,5% aproximadamente até o 19,55, 19,60. E rompendo esses 19,50, ela tem espaço para buscar lá os R$20, 80 centavos, R$21, enfim, tem espaço para corrigir ainda um pouco mais, tá? Então vale a pena ficar de olho na Hipermarcas, também apanhou muito e pode se recuperar um pouco, tá? Os bancos que estavam nos nossos destaques da sexta-feira, tá? Subiram muito forte, chegou a montar pivô de alta e tudo, tá? Então a gente tem que ficar de olho, pessoal, no caso de um rompimento aqui da máxima de sexta-feira agora, 29,69, certo? Aí sim nós temos aqui uma
falha de fundo, certo? Com pivô de alta. E um sinal no dia de hoje pode abrir espaço para corrigir até os R$30, 30,23 e dali para frente, tá? Este gráfico que vocês estão vendo é do Banco do Brasil, BBAS, tá? Então, rompendo os 29,69, eu acho que pode ficar bem interessante. Além do BBAS, nós temos o BBDC4, o Bradesco, tá? Mesma condição do Banco do Brasil. A gente tem já um pivô de alta no diário, temos uma falha de fundo, etc, etc, tá? Então, pessoal, ficar de olho no Bradesco aqui, caso rompa os 30,94. Se romper isso, eu acho que pode desenvolver ainda um pouco mais para cima, talvez até lá os 31,40, alguma coisa nesse sentido, que seria a média lenta aqui do diário, tá? Situação semelhante se encontra o Itaú, o Itube 4, que ainda não montou o seu pivô, tá? Então o Itaú hoje tem um ponto interessante aqui para ele romper nos R$ 36,22, tá? Se isso aqui for rompido, ele deve ir buscar lá, primeiramente, os R$ 36,55 e rompendo isso, os R$ 37,00, tá? Então vale a pena ficar de olho no Itaú, é um ativo que está muito forte nos últimos dias, cedeu bastante no ano, tá? Chegou a perder aí 16%, 15% do seu valor e está ensaiando aí uma recuperação, tá? Então esses são os bancos, os 3 bancos que a gente recomenda para vocês. Me incomoda, me preocupa um pouco no caso dos bancos, o fato de uma alta muito forte na sexta-feira poder provocar aí, no curtíssimo prazo, talvez no começo do pregão, uma realização no intraday, tá? Não acredito que se o mercado, a não ser que o mercado todo afunde, tá? Então esses ativos estão demonstrando força, certo? Mas eu acho que pode haver uma realização, talvez no início do pregão, alguma coisa nesse sentido, em função da alta muito forte sexta-feira. É normal quando você tem uma alta muito forte, no começo do próximo pregão, vir uma mini realização, vamos dizer assim. Então cuidado com os bancos no começo do pregão, tá? Eu acho que são ativos muito interessantes para o dia, mas que no começo do pregão eles podem pregar alguma peça em vocês aí, tá? Então, se for uma alta consistente com o volume, é claro que a gente pode entrar. Mas tomem cuidado, se o volume estiver pequeno, pode haver uma pequena realização, pelo menos no início, tá? Mesma coisa acontece com as construtoras, a Rossi, por exemplo. Vocês veem aqui, tá? Mesma situação dos bancos, tentando se recuperar, cedeu bastante no ano, cedeu bastante de novembro para cá. E está tentando agora uma recuperação, tá? A Rossi tem um ponto de pivô aqui nos 13,06, tá? 13,06. Se romper aqui os 13,06, ela tem espaço para ir buscar aqui os R$14, tá? Então ficar de olho na Rossi nesse 13,06 seria o rompimento definitivo dos R$13. Aqui rompeu, mas não conseguiu ficar lá em cima. Então rompendo e desenvolvendo, tem alvo para buscar lá os R$14, tá, gente? Então ficar de olho na Rossi, rompendo aí 13,06. A Cyrela, que foi o maior destaque da sexta-feira, um belíssimo trade operado pelo Bruxel, perfeita falha de fundo no diário, sinal de compra e rompimento aqui da linha média, tá? Montando pivô de alta. Então, linda a Cyrela, uma alta fortíssima, se eu não me engano, deixa eu confirmar aqui, 6,8%, é isso mesmo, 6,8% de alta na sexta-feira. E aquela mesma situação, tem espaço para subir mais? Evidente que sim, tá? O ativo caiu só no ano, tinha caído 22%, tá? Então tem espaço para se recuperar muito ainda. Agora, o problema é que o ativo subiu quase 7% na sexta-feira, tá? Então, ela nos interessa rompendo aí 18,59, mas muito cuidado, porque exatamente como os bancos, ela pode puxar aí uma pequena realização no começo do pregão, tá? Mas a partir de 18,59 passa a ficar bem interessante. Gafisa, GFSA3, mesma situação. Alta forte na sexta-feira, tá? Também fechou bem próxima da máxima do dia, montando pivô de alta. Caso rompa aqui os 10,29, também nos interessa bastante para comprar, tá
certo? Além da Gafisa, nós temos a PDGR3, ok? Mesma situação, tá? Também dando sinal no diário, e precisa romper aqui os 9,30, tá? Rompendo os 9,30, ela passa a nos interessar. Já, como eu disse, cuidado, porque subiu muito na sexta-feira, tá? E pode também puxar uma pequena correção aí, tá? Finalmente nós temos a MRV3, certo? Bem esticada no diário, dando sinal de correção. Então MRV é um ativo 5 estrelas para mim, porque ela não corrigiu ainda, então tem espaço para subir bastante. O ativo subiu aí, caiu aí 23% nos últimos 25 dias. E ela não corrigiu tão forte quanto a Cyrela, por exemplo, tá? Então acho que ela tem bastante espaço para subir ainda. Fica de olho nela rompendo 13,43. Rompendo esse 13,43, ela tem espaço para corrigir até os 14,20 aproximadamente, o que dá lá 5,6% de alta, tá? Então, para venda, nós temos lá OGXP3, certo? Já fez a correção dela nas médias, tá? E é um ativo que pode vir a continuar a tendência de queda, caso o mercado se desenvolva para esse lado, é evidente, tá? Então nós temos a FIB aí, perdão, a OGX, o pessoal está falando da FIB no chat, eu acabei trocando aqui. A OGX, ela nos interessa caso perca os R$17,43, tá? Se perder esse 17,43, ela tem espaço para ir lá ceder um pouco mais forte e testar o fundo, tá? Que é de 15,92, ok? Então ficar de olho no OGX, se ela perder esses 17,43, pode ceder um pouco mais. Lembrando que esses são ativos já para venda, tá? Temos a Ciel 3, um ativo que chegou a subir forte na sexta-feira, devolveu praticamente toda a alta, certo? Então, extremamente volátil aqui o candle da Cielo da sexta-feira. Ela chegou a subir aí mais de 5%, devolveu tudo, fechando com aproximadamente 1% de alta, tá? Então isso significa que tem um volume forte de venda no papel. Então a gente tem aí espaço para voltar a cair, tá? Então temos dois pontos interessantes na Cielo. O primeiro deles é 11,38, tá? Que é a mínima de sexta-feira. Se perder essa mínima, tem tudo para ir lá buscar os R$11 que a gente estava de olho já na semana passada, tá? Então, dois pontos importantes na Cielo, 11,38 e R$11, tá? Ativos para venda, eu acho que podem ficar bem interessantes. E também temos a Redcar, RDCD 3, tá? Conforme vocês estão vendo aqui, a Redcar também deixou um candle bem volátil na sexta-feira, não conseguiu mais desenvolver. Ela corrigiu nas médias, já voltou a ceder, já deu sinal e está indo lá buscar os R$18, tá? Então, também dois pontos de interesse na Redcar, 18,23 o primeiro e R$18 o segundo. O mais importante é aqui os R$18, que é o fundo anterior do diário. Caso perca esses R$18, eu acho que ela pode desenvolver bem aí para baixo, pode ficar bem legal, tá? Essas são as nossas indicações. Analisando agora os pedidos do pessoal no chat, nós temos aqui Petro 4, tá? Petrobras. Cara, a Petrobras está bem enjoada de tradear nos últimos dias. Está dentro de uma zona de consolidação aqui. Chegou a romper, é verdade, dois pregões atrás, na quarta-feira, mas voltou na sequência, deixou um candle bem esquisito, aqui deixou mais um candle esquisito, tá? Então, assim, eu não pretendo operar comprado nesse ativo e tampouco operar vendido, a não ser que desenvolva uma tendência muito forte ao longo do pregão, tá? Agora, antes do pregão, não é um dos ativos que está na minha lista de acompanhamento perdão, mais fino aí, tá? Ativo consolidado, com candles muito difíceis, uma sequência de invertidos, tá? Então isso aqui é muito fácil tomar um stop num ativo como esse, tá? Então recomendo ficar de fora, exceto se desenvolver uma tendência muito forte ao longo do dia, seria algo inesperado, tendo em vista o que a gente está vendo no gráfico hoje, tá?
Temos lá a fíbria, que eu já falei, mas eu vou analisar lá para o Vitor, tá? Tá aqui, Vitor, a fíbria. Ela vem de nova mínima, deu um sinal aqui no gráfico, tá? E o ponto de interesse dela é 25,15, tá? Se ela romper 25,15, eu acho que ela pode continuar subindo aí até os 25,60, que seria a média do gráfico diário, tá? Finalmente temos a VEG3. O ativo corrigiu forte aí no pregão de quinta-feira. E na sexta-feira deixou um candle de indecisão, tá? Eu acho que vale a pena ficar de olho nesse ativo, sim. É uma bela recuperação. E caso ela faça aí a mínima de 19,66, se perdeu 19,66, eu acho que ela tem espaço para buscar lá os 18,32, tá? Então, eu acho que fica muito legal a VEG3. Perfeita a condição dela, fez nova mínima, corrigiu nas médias. Se der um sinal de venda, eu acho que pode desenvolver bem para baixo aí, tá? Uma última olhadinha no nosso índice futuro. Agora estamos lá na mínima do dia praticamente, tá? Como eu disse para vocês, estamos sem tendência nesse começo, certo? Fizemos máxima, agora fizemos mínima do dia, então estamos bem enrolados aqui, sem grandes movimentações. Índice Dow Jones também sem grande tendência no dia, trabalhando agora com 0,03 de queda, ou seja, consolidado, sem tendência. Não seria interessante perder esta linha aqui, que é a mínima, 12.233, tá? Aí sim, teríamos um rompimento para baixo. Mas a princípio, vamos tomar cuidado nesse começo, porque a gente não tem uma tendência muito clara, muito definida, tá? Então a dica aí é aguardar uma definição melhor e escapar dessa consolidação, dessa indecisão inicial. Pessoal, agradeço a todos a presença de vocês aqui no nosso call. Deixo um grande abraço. Desejo sorte, como sempre, responsabilidade, que é o mais importante, e ótimos trades a todos. Até amanhã, pontualmente às 10h20, em mais um de nossos calls de abertura. Até mais.